Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo e a gente está falando agora de mulher na política. Aqui ao meu lado a deputada federal pelo PL, Rosana Vale, que também é presidente do PL Mulher de São Paulo. Tudo bom, Rosana? Obrigada pela presença. Eu que agradeço e é isso mesmo, a gente está aqui para falar das mulheres na política e dessa transformação que a gente espera, né, para ter uma participação feminina maior nos espaços de decisão. Eu quero saber como é que foi essa transição. A Rosana é jornalista, bastante conhecida lá em Santos, um rosto muito familiar na televisão, todo mundo conhece e ela decidiu entrar para a política há alguns anos. Como é que foi essa transição? Então, eu fiz 25 anos de carreira em 2018 e estava naquela fase, né, eu adquiri um conhecimento grande da minha região, batalhei muito. Trabalhei na TV Tribuna, que é uma afiliada da TV Globo, a minha carreira toda, tinha um programa de TV, mas eu estava já com 47 anos e sempre entrevistando os políticos e não me sentindo representada. E eu falei, sabe de uma coisa, eu vou entrar na política e vou concorrer sim. As pessoas me conhecem, eu tenho credibilidade, sempre trabalhei muito. Aí na época meu marido foi contra, né, engenheiro, e a gente já estava com a vida, meus filhos já um pouquinho maiores, e ele falou, não vai pra política, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas detestam quem é da política. Olha a visão, né? É que a gente tinha, e eu também. Eu falei, não, mas eu vou fazer diferente, porque eu conheço a minha região, eu vejo esses caras tantos aí, entram na política, não fazem nada, e eu trabalho, eu conheço os problemas da Baixada, Vale do Ribeira, que é uma região carente também no nosso estado e que tem um potencial muito grande. Aí fui, me candidatei, foi bem difícil, porque na verdade quando convidam as mulheres de modo geral para a política, não querem que elas entrem. Querem que as mulheres tenham uma quantidade, no meu caso, por exemplo, eu acho que eles calcularam para mim os 50 mil votos, não era o suficiente para eleger uma deputada federal, mas eu ia ajudar muito o partido a eleger alguém. Mas se deram mal, porque eu tive na primeira eleição 106.100 votos. Olha! A população estava querendo mudança, apostar em pessoas diferentes, com credibilidade, e eu tinha esse perfil. E aí começaram a falar o meio político, quando eu fui eleita, falaram, é um mandato só, ela vai lá passear em Brasília, porque eu tinha um programa de passeio, mas eu fui para trabalhar realmente, para mostrar que, né, eu queria fazer diferença, e agora na minha reeleição, em 2022, eu tive mais que o dobro dos votos. Eu tive 216.437 votos. Trabalhei muito, sofri. A política é ingrata para quem, né, uma pessoa que tem bons propósitos. É um sistema preparado para eleger os mesmos. E se você não tem esses acordos em prefeituras, né, apoia o prefeito aqui, para ele te apoiar ali, é difícil. E o fato de ser mulher é um outro agravante, torna essa função ainda mais difícil? É mais difícil, sim. Há um corporativismo, hoje tem 513 deputados e 90 mulheres. Ainda é uma participação bem pequena, né? 15% de mulheres. E quando você entra lá, você sente esse machismo velado. Por exemplo, nos primeiros dias, era só eu estar ao lado de uma pessoa de terno, de um homem. Ele sempre era o deputado e eu assessora. Pois não, deputado, pode entrar. A senhora vai onde? Eu falei, não, a deputada sou eu, ele é o meu assessor. E até nas comissões, eu lido muito com a questão portuária, porque eu viajei para muitos portos, entendo bastante de porto, da legislação e projetos, e foi difícil para eu ser respeitada na Comissão Viação e Transporte, onde a matéria porto era debatida, mas aos poucos a gente vai conquistando. E agora eu, como presidente do PL Mulher, tenho essa missão, trazer mulheres para a política, desmistificar que política é lugar de homem, não é. Mulher tem que estar na política. A mulher, ela tem características e qualidades que são essenciais para se fazer a política que a gente espera. A mulher é determinada, a mulher não aceita não, vai atrás, insiste. Isso no legislativo conta muito, porque é um trabalho de articulação, né, trazer recursos para a região, ou de também juntar parceiros para aprovar um projeto importante. Então eu tenho me sentido bem e inspirado outras mulheres, o que me deixa feliz. Pois é, somos a maioria do eleitorado e só 15% de representatividade é muito difícil. Agora, eu imagino que durante a tua trajetória como repórter, você pôde conhecer de perto
as mazelas da população, a realidade, as dificuldades de quem está lá. De que forma isso contribuiu para a tua trajetória na política e que propostas você tem em relação a isso? Contribuiu muito porque ninguém precisou me falar quais eram os problemas da minha região quando eu fui para Brasília. Então, obras paradas, questões debatidas há décadas, né? A ligação seca entre duas cidades, lá Santos e Guarujá. Enfim, eu usei muito do meu conhecimento como jornalista para esse primeiro momento na política. Eu não sou uma pessoa ideológica, não sou radical, me considero uma mulher moderada, mas eu usei todo o meu conhecimento jornalístico para ir buscar resultados para a minha região e consegui muitos. Ponte que estava interditada, consegui que a obra fosse feita de reforma, conjunto habitacional parado, parecia um esqueleto de uma cidade fantasma, consegui entregar para a população quase 100 milhões de reais e muitas outras coisas na área da saúde. Levei prefeitos para discutir teto marca da saúde, como aumentar para a população ser melhor atendida, enfim, em todas as áreas eu fui considerada nesse meu primeiro mandato uma prefeitona ali da minha região e passei a ampliar com os temas ligados à mulher, ao jovem também. Tenho uma atuação hoje mais estadual e estou ampliando o mandato. Passou do balcão de quem está cobrando, a gente como Isso. jornalista cobra medidas, para quem tem que fazer e está fazendo. Agora, uma prefeitona. E aí, vem aí uma prefeitona de Santos, você já deu essa deixa aí? Eu sou santista, eu adoro minha cidade, ali criei meus filhos, é onde eu me reconheço nas esquinas. Passei ali o meu primeiro namorado na praia, tem o ponto da praia em frente à Escolástica Rosa, onde eu frequentava, os morros da cidade, fiz muitas reportagens na Zona Noroeste também. Eu gosto muito e um dia eu gostaria de ser prefeita da minha cidade, sim. Hoje eu sei que eu sou um nome forte do partido para essa disputa, mas é uma decisão que nós vamos tomar mais para frente. Ainda tem 1 ano e meio de um trabalho como deputada. Se eu começar a falar de prefeitura agora, eu tiro o meu foco e deixo de fazer o que a população espera de mim, que é apresentar resultado e trabalho como deputada federal. Então eu vou deixar essa decisão para tomar mais para frente. Aí você conta pra gente aqui Tá em bom, primeira pode mão. deixar. Agora, teve uma questão recente que deixou a Baixada Santista no noticiário, infelizmente, por causa da violência. Como é que a senhora avalia essa operação? Como é que a senhora avalia essa questão da violência? Um PM que foi morto. E uma outra cabo também A baleada. cabo também foi baleada, saindo Claro, de uma padaria. Foi um milagre ela ter sobrevivido. 2 tiros de fuzil, quando estava entrando numa padaria, saindo da viatura para entrar numa padaria. Não é de hoje que a população da Baixada Santista se sente refém do crime organizado. Isso não pode acontecer. Comunidades onde a polícia não consegue entrar, a região é vulnerável por conta do Porto de Santos, que é rota internacional do tráfico. Enquanto nos aeroportos se apreende uma mala de droga, no porto um container a cada apreensão que é descoberta. Então nós precisamos ter um olhar diferenciado para a região. Eu acredito que o governo do estado tomou a atitude correta, colocou ali uma operação permanente para coibir esses traficantes e mostrar que não é o tráfico que manda, né? A população está do lado da lei, está do lado dos bons policiais. Então, eu estou acompanhando e fiz inclusive um projeto de lei, porque nós temos o Fundo Nacional da Segurança Pública. Então, nesse meu projeto de lei, ele estabelece que uma parte desses recursos do Fundo Nacional da Segurança Pública seja direcionado para o combate ao tráfico de drogas de forma efetiva nas regiões portuárias, porque ali você tem muitas rotas de fuga, né? O estuário nosso é imenso e tem muitas palafitas onde os traficantes acabam fugindo. Inclusive, eu trouxe para a minha região a primeira lancha blindada do BAEP, né, Polícia Militar, do estado de São Paulo. E está sendo assim um sucesso nas operações. Então nós precisamos de investimento em tecnologia, em inteligência, drones e fazer essa operação de forma conjunta com a sociedade também
para que a gente consiga diminuir essa onda de violência que afeta o nosso litoral e não é de hoje. Aparelhar também a polícia, Exato. Porque, como a senhora falou, levou tiro de fuzil, ou seja, a bandidagem está muito bem armada. E quanto aos excessos que possam ter acontecido, o governador Tarcísio já afirmou que isso vai ser apurado. Como é que a senhora avalia isso? A questão da população, muita gente que mora nas comunidades falando houve excesso. Então, muitas vezes, a própria comunidade, ela é acuada pelo traficante para falar isso. Para falar, olha, a polícia entrou aqui, invadiu. Mas eu fui jornalista, eu já acompanhei blitz da polícia. Eu entro em favela muitas vezes e eu sei, a população se sente refém. Quando você vai, um jornalista vai perguntar alguma coisa para a população não fala. A população, ela fica ali acuada e às vezes, eu até tenho episódio, a população fala uma coisa, depois quando desliga a câmera, fala, ai, desculpa, eu tive que falar isso, porque se eu não falo isso, né, aqui a gente sofre muito. Então, a gente sabe que a população está do lado da polícia, nessas comunidades, 99,9% é população de bem, que trabalha com dificuldade, mas se sente refém, né, dos traficantes que estão ali. Mas é claro, a gente não pode generalizar. Se tiver o policial que excedeu, ele vai responder pelo que ele fez. Há uma investigação. O que a gente não pode é deixar de proteger quem nos protege, né? A polícia sai todos os dias e está em desvantagem porque os policiais, eles estão uniformizados, eles são alvo constante dos bandidos. O bandido, a gente não sabe de onde chega, né? O policial está ali identificado, ele é alvo dos traficantes. Então, nós temos que proteger quem nos protege e a polícia nos protege. Agora, passando um pouquinho para o cenário nacional da política, como é que a senhora está avaliando essa gestão do presidente Lula nesse terceiro mandato? Muitas viagens, eu sei que a senhora já tem criticado essa questão dos gastos, principalmente no exterior, não é, deputada? Exato, eu tenho inclusive um projeto de lei para que o presidente faça viagens e se hospede prioritariamente nas embaixadas do Brasil no exterior. Então, nós temos visto aí a imprensa falando, com razão, dos gastos, foram 6 meses de mandato e 1 mês fora do país. 30 milhões quase com gastos em viagens, quase 8 só com hospedagens. Não está certo isso. A gente precisa mostrar para a população esse cuidado com o dinheiro público. Então, as embaixadas são lugares com estrutura, com segurança. Eu viajei para mais de 30 países enquanto jornalista. Então, eu sei que as embaixadas têm estrutura para receber um chefe de Estado. Então, por que não se hospedar? Por exemplo, na viagem que a comitiva presidencial fez a Londres, na posse do rei Charles, a comitiva se hospedou no andar inteiro de um hotel em Londres, que ficava a 3 quilômetros da Embaixada do Brasil em Londres. Então, não está certo. Por que desperdiçar dinheiro dessa forma? Eu avalio o governo até agora como um governo desencontrado, um presidente analógico num mundo que é digital. Ele está pensando no governo que ele fez há 20 anos e o Brasil é diferente, o mundo é diferente, mas eu estou lá como parlamentar disposta a aprovar o que eu considero que é bom. Eu não vou fazer o que eu vi nos últimos anos, o governo Bolsonaro avançando e a esquerda votando contra tudo e contra todos. Nós aprovamos no outro governo projetos importantes para o Brasil. Marco legal do saneamento, o projeto BR do Mar para incentivar a cabotagem, autonomia do Banco Central, auxílio emergencial na pandemia e vi os partidos de oposição votarem contra tudo. Então, não é o meu perfil, como eu entendo que também não é o perfil hoje de uma grande parcela de parlamentares que faz oposição a esse governo. Nós fazemos uma oposição inteligente. O que eu considerar que é bom, vai ter meu voto positivo.